Boa tarde, bem-vindos ao programa 40 a mais. A próxima segunda-feira, dia 26 de maio, é o Dia Nacional de Combate ao Glaucoma, uma doença silenciosa que geralmente surge após os 40 anos e é muito perigosa. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o glaucoma é a segunda principal causa de cegueira no mundo e atinge cerca de 26% dos brasileiros. Mas o diagnóstico precoce e o tratamento podem reverter esse quadro. Para isso, é preciso prevenção. Quem está aqui para falar sobre a doença e a importância de visitar um oftalmologista regularmente é o Dr. João Carlos Grottoni. Boa tarde, Dr. Grottoni. Tudo bem? Tudo bem, Gustavo. Como todos sabem, a intimidade chamada de Gustavo é porque, ocasionalmente, é meu filho, né? Só por coincidência. Só por coincidência. Então, nós estamos aqui hoje realmente para falar para esse tema de grande importância para a prevenção e saúde da população. João Carlos, Dr. Grottoni, a importância da prevenção do glaucoma é porque é uma doença que depois que ela começa não volta atrás? É por isso? O glaucoma, na grande maioria dos casos, é uma doença crônica silenciosa. É uma doença que ela, infelizmente, ela não dá um sintoma de despertar. E com isso, quando se percebe, se a pessoa não faz prevenção, é tardio e irreversível. Porque o dano que o glaucoma causa, ela lesa o nervo mais importante, que é o nervo da visão, o nervo óptico. E com isso nada se restabelece depois. E essa lesão depois ela não é reversível, nem por medicamento, nem por cirurgia. Não há nenhum tratamento na moderna medicina que consiga restabelecer o que se perdeu. Então a prevenção é a alma do tratamento dessa doença. E, por exemplo, se eu tiver alguém na minha família que tem glaucoma, eu posso ter glaucoma também? É mais comum ter glaucoma em pessoas que já têm um familiar? Eu acho que aí a gente já entra no aspecto de uma doença hereditária, né? Então existe um componente hereditário na forma mais comum dessa doença e isso faz com que a incidência de novos casos em famílias que já apresentaram casos do glaucoma se torne maior. Então, toda família que tem casos de glaucoma tem que ter um despertar maior para a prevenção. Esse é o grande trunfo, realmente, que tem que se usar. O senhor falou que, sim, o tipo mais comum de glaucoma, porque existem vários tipos de glaucoma? Sim, existem vários tipos de glaucoma. O mais comum, que cerca aí de 85% a 90% dos casos, de acordo com a população, é o chamado glaucoma crônico, que não dá sintoma e que leva a todas as consequências do dano da visão nesses pacientes. Existem a forma até congênita de glaucoma, de bebês que podem nascer com glaucoma. E isso já fica um despertar para os pediatras, um despertar para as famílias, de que um bebê que comece a ter uma intolerância à claridade, então são bebês que você amamenta no escuro, e ele está calmo, sossegado. Se você acende a luz do quarto, abre uma janela, ele para de mamar, começa a chorar, lacrimeja muito, ele fica muito irritado, isso é um sinal de despertar. Não é uma patologia comum, mas é de grande gravidade. E o olho também aumenta, né, o tamanho? É uma consequência. Em geral, quando o bebê nasce, o olho pode estar levemente aumentado, ser um olho maior do que o habitual, mas esse aumento pode surgir na evolução dos meses. Então, não deve ser só o tamanho do olho que é o despertar, mas essa intolerância à luz. Sim. Isso é muito importante. E, por exemplo, em pessoas que têm o problema do glaucoma avançando, qual que é a dificuldade que ela começa a apresentar no dia a dia para algum familiar, alguém notar que alguma coisa está errada? Tem alguma coisa que ele começa a se limitar, por exemplo, alguma mudança de campo visual, alguma coisa do tipo? Então, essa doença, o glaucoma, na verdade, ele lesa fibras do nervo da visão que são responsáveis pela visão lateral. Então, há uma perda progressiva do campo de visão e a pessoa, na fase final, ele enxerga como se estivesse com aqueles né, como os cavalos usam, né, aqueles tapa-olho, e fica um campo praticamente só em frente. Mas isso já é um quadro avançadíssimo da doença. Então, o importante é a prevenção. E o que é prevenção em glaucoma?
Prevenção em glaucoma é você regularmente, especialmente a partir dos 40 anos de idade, onde a incidência da doença é maior, 2% da população mundial, a partir dos 40 anos de idade, já apresentam sinais da doença, que são detectados por um exame oftalmológico básico, que não precisa de nada de exame complementar excessivo. Através de um exame de medida da pressão ocular e do exame do fundo de olho, é possível se suspeitar dessa doença. Lógico, a partir daí, existe uma série de exames hoje em dia que a medicina dispõe que vão poder realmente detectar se já está havendo perda. Então, são exames de campo, chamado campimetria, que mede o campo visual da pessoa, exames de tomografia ocular, que são exames avançadíssimos que medem precocemente perdas. Isso é a detecção precoce. A partir daí que vai se instituir tratamento. Não se pode esperar que a família perceba uma lesão. Isso é tarde demais. Eu diria que quando isso acontece, 80% do nervo óptico já morreu. Entendi. E assim, você falou do ponto-chave, que um dos exames principais e básicos da oftalmologia é medir a pressão do olho, né? O glaucoma, ele é só a pressão do olho ou hoje mudaram os conceitos e tem gente que até tem uma pressão normal, mas apresenta glaucoma? É verdade, Gustavo. O conceito de glaucoma e pressão ocular aumentada é o conceito universal. Por quê? Porque é muito mais frequente se encontrar as lesões do nervo óptico, do nervo responsável pela visão, em pessoas que têm a pressão do olho aumentada. Porém, hoje, sabe-se que vários outros pacientes, especialmente pacientes que tenham problemas de cardiopatia, problemas de deficiência circulatória, esses pacientes podem apresentar lesões semelhantes ao do glaucoma, com perda do nervo óptico também, e estar com a medida da pressão ocular dentro de um padrão considerado normal para a população. Esses pacientes merecem o mesmo tipo de atenção. Por isso que se fala que detectar precocemente glaucoma não é só medir a pressão ocular, é o exame oftalmológico que foi feito de uma maneira mais completa. Entendi. E, por exemplo, assim, é comum ter pacientes que têm glaucoma e tem alguma outra doença no olho, por exemplo, tem catarata também, tem glaucoma, afeta ter catarata e glaucoma juntos? O que muda para esses pacientes? Sim, existem muitos pacientes que apresentam catarata. Para quem não sabe, catarata é uma lente que nós temos dentro do olho, atrás da pupila, e essa lente ela pode ir ganhando uma forma diferente, um formato diferente com o passar dos anos. Isso faz com que, mecanicamente, ela comece a empurrar certas estruturas do globo ocular, dificultando o esvaziamento do líquido que se forma 24 horas por dia no olho. E esses casos da associação catarata com glaucoma, muitas vezes são beneficiados de uma maneira que, em certos casos, nem medicação precisa usar depois de uma cirurgia de catarata. Ou seja, era uma causa mecânica, praticamente, que a catarata estava ajudando a pressão ocular se alterar. Mas, lógico, isso não é a maioria dos casos, né? Na maioria dos casos, há um problema da drenagem do humor aquoso, que é o nome desse líquido que se forma no olho e que precisa ter o seu caminho livre, realmente, nessa drenagem. Então, é como se fosse uma das causas principais do glaucoma, é como se fosse um ralo que tem ali dentro do olho para escoar o líquido que vai ficando meio entupido, é isso? Entupidinho. Então, existem realmente várias teorias para explicar isso daí. Existem teorias que dizem que, por exemplo, o pigmento da própria íris do nosso olho, que com o passar dos anos vão se desprendendo mais em certas pessoas, e por isso que se sabe hoje em dia também que as pessoas da raça negra, as pessoas que têm a cútis mais escura, são pessoas mais propensas a desenvolver o glaucoma. Então, é como se fosse sujeirinha que vai ocluindo esses ralinhos por onde tem que drenar o líquido do olho verdadeiramente. E assim, uma dúvida que realmente o pessoal deve estar em casa, né, que como a gente falou até agora, o glaucoma teoricamente é uma doença meio silenciosa, mas a gente escuta às vezes casos de vizinhos, de pessoas que tiveram glaucoma com muita dor, com uma cegueira naquele olho quase imediata,
que vão procurar os pronto-socorros, às vezes com o olho muito vermelho. Existe algum glaucoma que deixa o olho vermelho com dor, empedrado ou não? Sim, esse é o chamado glaucoma agudo, né? E o glaucoma agudo é algo que realmente todas as pessoas devem ter ciência da sua existência, porque ele exige um tratamento imediato. Caso contrário, em 1 a 2 dias, essa pessoa vai perder definitivamente a sua visão. Por que acontece uma situação dessa aguda? Então, em geral, são pessoas que ou têm hipermetropia, que é um tipo de grau que as pessoas podem ter, né? Uma hipermetropia, especialmente as mais elevadas. Essas pessoas, em geral, têm um formato, assim como nós recebemos um gene quando nascemos para ter o tipo de cabelo, o tipo de pele, existe também o formato genético do nosso olho. E esse olho, o olho, ele, por determinado formato genético, o espaço que existe entre o marrom do olho e a camada brilhante, que é a córnea, que forma uma cavidade, se torna muito rasa, muito estreita. Mais curto. Mais curta. E essas pessoas que têm hipermetropia têm isso mais curto ainda. Então, isso, de repente, às vezes até com a pessoa dormindo, devido ao estreitamento, faz com que a menina do olho, a pupila, se prenda nesse movimento que ela fica abrindo e fechando, se prende nessa lentinha do olho chamada cristalino. E aí o líquido do olho não tem como circular. Entendi. Isso gera subitamente um aumento de pressão do olho para níveis 50, 70, e o que dói demais, faz a pessoa subitamente perder a visão, embaça subitamente, é uma dor horrível, e isso tem que se procurar um atendimento imediato, tem que se buscar a solução imediata. E existe solução, porém não se pode protelar por muitas horas esse tratamento. Bom, esse quadro é gravíssimo, realmente é uma das coisas que a população precisa estar atento, porque além de que tem que ter uma atitude rápida, hoje nós temos em Santos, graças a Deus, pronto-socorro como o da Santa Casa de Misericórdia de Santos, que já presta aí há mais de 30 anos o serviço de oftalmologia, um pronto-socorro, né? E que realmente vem atendendo esses casos com muita frequência, né? E infelizmente, às vezes os pacientes já chegam num momento mais tardio, em que é mais difícil o tratamento, né? É verdade, é verdade. Então, realmente, nós que chefiamos o serviço de emergência da Santa Casa há muitos e muitos anos, somos testemunhas de que, infelizmente, nem sempre o paciente chega de uma forma rápida buscando atendimento. Ele acha que ele está tendo uma dor de cabeça, que a pressão arterial subiu, e é uma dor que ele tem na cabeça e na região do olho, mas que vem associada com o embaçamento da visão, com lacrimejamento intenso, olho vermelho, dolorido. Então, isso não é uma crise de hipertensão arterial, isso não é uma enxaqueca, isso é uma crise de glaucoma agudo. Sim. Essas pessoas realmente sempre terão o atendimento num serviço como o da Santa Casa de Santos, que 24 horas está aberto por uma necessidade dessa e que vai salvar o olho dela de uma maneira segura. Bom, vamos encerrar esse bloco por aqui e voltamos daqui a pouco com o programa 40+. Até lá! Voltamos para o segundo bloco do programa 40+. Hoje estamos falando um pouco sobre glaucoma, sobre a prevenção do glaucoma, né? Hoje temos aqui como convidado o Dr. João Carlos Grottoni, que é um expoente de oftalmologia na região, e também está dando muitas explicações sobre como prevenir e para que serve a prevenção. Bom, a gente sabe como previne. Uma das maneiras de evitar que a pessoa fique cega se ela já tem o diagnóstico de glaucoma é tratando com colírios. Como são esses colírios? São colírios que vendem em qualquer farmácia? São colírios que são distribuídos hoje pela rede SUS? Como é que é a disponibilidade desses colírios, uma vez que
o glaucoma é um problema realmente social? Gustavo, a gente, quando fala em glaucoma, a gente se preocupa com duas coisas. Uma é a prevenção que nós discutimos nessa primeira parte. E a outra é a chamada adesão ao tratamento. É você realmente incorporar que você precisa fazer esse tratamento e provavelmente o fará por toda a vida, para preservar uma visão para toda a vida. Essa adesão, ela muitas vezes não acontece, especialmente por duas razões. Uma das razões é que, como toda doença crônica, você pega um diabético, por exemplo, ele passa 1, 2, 5 anos levando a sério e aí começa a bagunçar. E ele vai ter todo o seu organismo prejudicado. O glaucoma acontece isso também. A parte psicológica do paciente, que se trata cronicamente, começa a se abater. Ou seja, precisa do apoio da família. Precisa do apoio da família, sem uma cobrança ostensiva, precisa de um apoio da família. Precisa de carinho. Carinho, tá? Para que a pessoa se sinta valorizada. Com isso, a fidelização ao tratamento, a adesão ao tratamento, se torna muito melhor. E a outra coisa importante está ligada ao financeiro, que, como toda doença crônica, vai levar a gastos crônicos. Né? Os custos dos medicamentos, e você falou dos colírios, que é o principal tratamento para o glaucoma, são produtos que variam desde um custo extremamente baixo, R$10 um colírio, por exemplo, até colírios que estão na faixa de R$100, por exemplo. Muito bem. Só que isso hoje, felizmente, especialmente na região em que nós vivemos, mesmo que você faça parte do atendimento numa rede privada, num plano de saúde, é possível você, com a sua receita, ir ao sistema público de saúde e obter todos os medicamentos que você possa precisar para o tratamento do seu glaucoma. Sim. Ou seja, o financeiro deixou de ser um problema realmente para essa questão, que é uma questão de saúde pública e de qualidade de vida futura, porque uma pessoa que perde a visão, a qualidade de vida dela, ela está realmente extremamente prejudicada. Então, hoje, não é mais fator o financeiro se colocar como causa de perda de visão por não adesão ao tratamento. E hoje quem faz essa distribuição aqui na região de medicamentos desse tipo, quem que é? O governo do estado? Sim, há um programa do Ministério da Saúde, e no estado de São Paulo, o governo do estado é responsável pela distribuição. Aqui na nossa região, nós temos ali na região da Aparecida, onde tem o AME, né, o Ambulatório Médico Especialidade de Santos, e tem a farmácia de distribuição de medicamentos de alto custo. E lá se distribui também os colírios para glaucoma. Sim. E fora isso também, fora essa distribuição que ocorre na rede pública, hoje também existe a opção de similares e genéricos que até pouco tempo não tinha, né? Nessa linha de colírios para glaucoma, né? Até pouco tempo atrás, os colírios de glaucoma eram específicos das fabricantes, né? E isso mudou. As patentes caíram praticamente no mundo e hoje, realmente, os laboratórios genéricos passaram a fabricar também esses produtos, o que realmente trouxe, de alguma forma, um barateamento ao custo de manutenção. E, por exemplo, o regime de aplicação, porque uma coisa que você falou é assim, poxa, um remédio que o paciente vai ter que usar o resto da vida. É tão difícil assim dele pingar? São muitas vezes por dia que ele tem que pingar ou são poucas vezes? É mais uma questão dele estar motivado? A gravidade de uma doença varia de pessoa para pessoa. Existem pessoas que o controle é mais fácil. Você, com uma única droga, pingando uma vez ao dia, geralmente na hora de dormir, é o suficiente para manter o dia inteiro. Outras pessoas realmente precisam de uma associação de drogas. E essa associação de drogas acaba, muitas vezes, dificultando um pouquinho, porque há necessidade de se usar algumas vezes ao dia. Porém, é uma questão de se programar a família, porque mesmo quando tem que se pingar algumas vezes ao dia, se algumas vezes é 2 vezes ao dia. Sim. Então é uma questão da família se programar, pinga, por exemplo, 8 da manhã, 8 da noite. E pinga quando voltar à noite. E isso faz com que haja um apoio àquela pessoa que precisa usar medicação. E chega a precisar, em algum caso, usar medicação por boca, alguma coisa mais forte? Assim? São raros os casos, existem
situações. Às vezes, quando você vai, por exemplo, um paciente que tem glaucoma e vai fazer uma cirurgia ocular e está usando determinada droga. Essa droga pode inflamar o pós-operatório, então você tem que suspender e às vezes substitui por medicamentos orais. Porém, isso para uso bem transitório normalmente. E falando em cirurgia, né, a gente escuta falar que existe uma cirurgia para glaucoma. Essa cirurgia, ela cura o glaucoma? Como é que funciona essa cirurgia? Então, a cirurgia do glaucoma, ela não é o primeiro passo do tratamento. Quando você, com as drogas, com os colírios, você não consegue mais um controle adequado e que você começa a ver que o caso pode caminhar de uma forma degenerativa para a visão, então, nesses casos, faz a opção do procedimento cirúrgico. E por que ele não se faz sempre de pronto? Porque, como todo procedimento cirúrgico, tem também seus riscos e tem possibilidades de realmente essa cirurgia, na verdade, é uma fístula que se faz, se abre um canalzinho para facilitar a drenagem do líquido. E há uma tendência, em certos percentuais de casos, de haver um fechamento dessa cirurgia, e a cirurgia pode vir a não trazer resultado. Porém, existem outros tratamentos não cirúrgicos, que são feitos a laser, e que, especialmente naqueles pacientes daquela forma de glaucoma agudo que falamos agora há pouco, essas pessoas hoje, preventivamente, pessoas que têm essa anatomia, esse tipo de olho, devem já fazer preventivamente um laser, o que vai excluir o risco de ter uma crise aguda de glaucoma. E também existe também um tratamento a laser que é feito às vezes em alguns casos de pessoas que têm uma pigmentação aumentada, alguma coisa que o laser funciona também para ajudar a diminuição da pressão, né? Especialmente em situações de pacientes que já estão usando muitos medicamentos, muitos colírios simultâneos, pode-se fazer laser e muitas vezes o laser, se ele estava usando 2, 3 colírios, com o laser ou deixa de usar ou passa a usar só um, por exemplo, então isso facilita o tratamento da pessoa, né? Sim. E esse tratamento, por exemplo, mesmo o tratamento cirúrgico, hoje é usado numa minoria dos casos, né? É verdade. Realmente, ou realmente em pessoas que já estão com um caso que já usa todas as medicações e não funciona. Não consegue mais controle, aí você tem que optar pela cirurgia. Ou realmente numa pessoa muito rebelde que não usa nada e você vê que ele está realmente perdendo a visão, né? Isso chama-se a indicação social da cirurgia, o que é, logicamente, contestável. São pacientes que não se cuidam, por mais que a família dê apoio, o médico dê apoio, ele relaxa no tratamento e você vê que mesmo dando receita, dando medicamento, esse paciente não está usando a medicação e está perdendo a visão. Nesses casos, faça a indicação social da cirurgia. Sim. É uma indicação quase que heróica para evitar que a pessoa venha a ter a perda da visão definitiva, né? E vamos dizer assim, a pessoa infelizmente não fez nada, não procurou o médico, esperou perder a visão. Então ela de repente realmente se encontra hoje num estado de cegueira e que realmente ela perdeu aquela vida que ela tinha antes. Hoje aqui a região ela dispõe de lugares para treinamento, para adequação dessa vida dessa pessoa que perdeu a visão por causa de um glaucoma, mas que quer continuar tendo uma vida normal ou próxima do normal? Isso é uma coisa difícil de uma resposta agradável, né? Logicamente, uma pessoa que passou a vida inteira enxergando e perdeu a visão, essa pessoa dificilmente ela vai conseguir uma integração social ou profissional dos mesmos moldes. Porém, nós temos que entender que a vida continua e essas pessoas precisam de apoio para buscar uma alternativa. Na região, nós dispomos do Lar das Moças Cegas, por exemplo, que é uma instituição de servir ligada à entidade de servir do Lions Club e que presta um serviço fantástico de reabilitação, de mobilidade, por exemplo, para essas pessoas, né? Até em termos de ensino, de uso de sistema Braille ou outras formas de recuperação da sua qualidade de vida dentro do possível. Porém, é sempre
um complemento àquela dificuldade. O que nós temos que lutar sempre nesse Dia Mundial que estamos comemorando, não bem comemorando, mas alertando ao mundo de que temos que nos cuidar, porque o olhar é a porta aberta à vida. Sem um olhar bem claro, um olhar lúcido, nós não conseguiríamos nunca participar de todas as facilidades e dificuldades que a vida nos apresenta. Sim. As conquistas partem realmente sempre de um olhar. E isso é o que nós temos que procurar preservar. Um olho sadio é uma vida forte, uma vida que pode realmente ter sempre novos objetivos. Sim, realmente você vê que é um assunto de extrema gravidade, que realmente tanto os órgãos públicos como o público que está em casa tem que estar atento para isso. Tem muita gente que deve estar assistindo o programa hoje que tem glaucoma e não sabe, ou está começando a apresentar glaucoma e tem a chance de ainda encerrar o problema, ou pelo menos não deixar o problema se agravar, que deve começar a ficar atento. É um assunto que precisa realmente dar uma atenção grande, procurar realmente o seu médico oftalmologista. Se não tem um médico oftalmologista, se você não tem acesso à rede privada, procure as redes públicas. A grande maioria dos lugares aqui da região tem algum tipo de atendimento, vão ter a disponibilidade de um profissional para esse tipo de prevenção, tá? E não é difícil, não é difícil. É você realmente saber que o problema existe, passar com alguém que possa lhe ver, fazer a medida da pressão, da visão, isso já vai ser um bom começo para você ter ideia do que está acontecendo, né? Então, realmente, pacientes com glaucoma, porque, como o Dr. Grotoni disse, o glaucoma, apesar de ter o dia de prevenção, né, da doença, o glaucoma é uma doença que vai existir 365 dias por ano e uma quantidade de pacientes que com certeza não vai ser um dia atendendo alguém que você vai dar conta. Então, realmente é muito importante a conscientização das pessoas e o apoio a programas contínuos de prevenção em glaucoma em rede pública e em rede privada. Acho que eu queria fazer uma inserção breve. Pessoas diabéticas têm 3 vezes mais chance de desenvolver o glaucoma. Então, quando a gente falava de 2% da população acima dos 40 anos, vamos falar em 6% dessa população de diabéticos acima de 40 anos. E pessoas que já tiveram algum acidente com contusão ocular, pessoas esportistas, pessoas que tiveram alguma bolada no olho, alguma cotovelada, tiveram algum trauma ocular, tem também o seu risco muito aumentado e devem a vida inteira, porque não é na hora do trauma só que aparece o glaucoma. Ele pode aparecer 10, 15, 20, 30 anos depois de um acidente. Reumatismos também, alguns reumatismos. Doenças reumáticas podem aparecer, inflamações oculares chamadas uveites. Tem uma infinidade de causas, porém essas duas que eu gostaria de chamar a atenção. Bom, para o pessoal aí de casa, fica a lembrança, tá? Glaucoma é coisa séria e prevenir é necessário. O programa 40 Mais agradece ao Dr. Grotoni, que realmente veio fazer esses esclarecimentos, eu acho, de muitas dúvidas que o pessoal está em casa. Grotoni, obrigado por ter vindo ao programa. Obrigado, Gustavo. Obrigado pela oportunidade de contribuir um pouquinho para todos esses amigos que estão nos assistindo e que poderão, assim, fazer uma prevenção daqui para frente desse sério problema, mas que realmente pode ser bem cuidado. Bom, o programa 40 Mais, ele apoia as medidas que a ABRAG, a Associação Brasileira de Amigos do Glaucoma, tem aqui no Brasil, tentando chamar a atenção desse problema tão grave, realmente, para todos, que não é problema só do doente, é um problema da família e um problema social. O programa 40 Mais acaba por aqui. Até o próximo final de semana. Até lá!